Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos alegres, satisfeitos no Senhor Jesus Cristo, por termos dele recebido mais esta oportunidade para estarmos aqui tratando dos seus negócios. Alegre por mais um encontro com você que tem nos ajudado. Você que é inscrito no canal, você que tem assistido aos vídeos, tem compartilhado. Deus abençoe a sua vida. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, superintendente da Escola Bíblica Dominical, você, colega pastor, que Deus abençoe e você possa, assistindo aos nossos vídeos, acrescentar algo ao seu conhecimento bíblico. E é essa exatamente a nossa pretensão. Hoje estudamos a segunda lição do último trimestre desta escola bíblica do ano de 2023, cujo tema é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta do Senhor. As lições desse trimestre são comentadas pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, homem de Deus, líder da igreja de Curitiba, no Paraná, oficial do Exército Brasileiro da Reserva, que tem contribuído de forma fenomenal para o ensino bíblico na nossa igreja no Brasil. Essa é a lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O texto áureo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Se você quiser acompanhar por meio da Bíblia, você pode abri-la no primeiro livro, o livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, e o capítulo 17, versículos 1 a 8. Deus abençoe a sua vida. Meus amados, quando nós falamos da missão transcultural, a própria palavra transcultural já nos dá a ideia clara de que é quando nós transpomos os limites da nossa pátria. Quando nós vamos a uma terra distante, a um outro país, a novas culturas, a novas leis. Então isso é missão transcultural. E a missão transcultural, ela remonta lá do início de Israel. Ela vem lá de Abraão, ou de Abrão. E ela está exatamente na natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Queridos, você pode ler todo o capítulo 12 e você vai ver que Deus, apesar de não ter dado a ordem a Abrão ainda, ele já estava dirigindo as coisas mentalmente. Nós podemos pegar de lá, de Tera, que era o pai de Abrão. Eles moravam na Mesopotâmia. Do lugar de onde eles moravam para Canaã, para onde eles iam, havia uma distância de mais ou menos 560 quilômetros. E a Bíblia diz que Tera teve como filhos Abrão, o primeiro, Naor, o segundo, e Arã, o terceiro.
Não confundir com Naor, que era o pai de Tera, portanto o avô de Abrão. Eu estou vindo do pai de Abrão, que era Tera, e aí vem Abrão, Naor e Harã. Esse Harã era o único que tinha filho nessa época, que tinha como filho Ló. Mas a Bíblia diz que ainda ali em Ur dos Caldeus, o Harã morreu. Então, não se sabe se por desgosto ou por uma direção de Deus mesmo. A Bíblia diz que Tera toma Abrão, que já estava casado com Sarai, Naor, que estava casado com Milca, e Ló, que era filho órfão de Harã. E eles descem para Canaã. Observe que Deus não havia falado com Abraão ainda. Eles descem para Canaã e fazem uma habitação provisória em Harã. Ali em Harã morre também Tera, o pai de Abrão. A Bíblia silencia a respeito do destino de Naor e Milca. Parece-nos que ele tenha ficado lá em Ur dos Caldeus. Chegando então em Harã, morre Tera e Deus aparece a Abrão. Está escrito em Josué capítulo 24 e versículo 2 que Abrão, nessa época, servia a outros deuses. Mas imagine que aonde alguém via um feiticeiro, um idólatra, um politeísta, Deus via um profeta, Deus via um missionário. Então Deus vai a Abrão, sai-te da tua terra. Isso dá a ideia de separação. Sai da terra, vai separar dos seus conterrâneos. Saia também da tua parentela, separação dos parentes, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, essa é a natureza de Deus para abençoar o povo. Deus tinha um plano desconhecido por Abrão, mas havia um plano de Deus para formar a nação de Israel que existe até hoje. E Abrão, sem questionar, porque, irmãos, o missionário, ele vê primeiro as almas e a missão, e não os bens materiais que dessa missão advenham. Então, Abrão viu que o Senhor havia chamado e que ele obedeceria. Ele renunciaria tudo que fosse possível para seguir a ordem do Senhor. Nós podemos observar também que Deus, desde lá de Ur dos Caldeus, ele já vem fazendo uma seleção natural. Morre Harã, fica Naor e Milca, e morre Tera. Então passa para Canaã apenas Abrão, Sarai e Ló. Mas Deus não queria abençoar ainda com Ló, porque a ordem era separação de todos os parentes. Essa separação acontece pouco tempo depois, e então Ló vai morar em Sodoma e Abrão vai morar em Betel. Glória a Deus. Então, essa é a chamada, a primeira chamada, é o primeiro marco que nós vemos da missão transcultural, que vem lá do coração de Deus, por amor puro. Ele prepara uma viagem daquela de quase mais de 500 quilômetros, de alguém que tinha uma missão desconhecida, e ele faz aquele grande trabalho e aí faz uma promessa a ele. Eu vou te abençoar grandemente e tu serás uma bênção. Significa dizer que Abraão, depois de ser abençoado, ele abençoaria outros, porque essa é a lei. Isso é o correto. Quando eu sou abençoado, eu agora estou pronto, ou devo estar pronto, eu devo estar preparado para distribuir essa bênção que eu recebi com outros. E isso aconteceu com o nosso patriarca Abraão. A missão como atividade de Deus no mundo. Missão nada mais é do que
você ter um objetivo de fazer algo. Então, essa missão, ela, como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Deus, então, após a separação de Ló, porque esse era o objetivo, esse era o chamado lá de Ur dos Caldeus, lá de Harã, deixa tudo, terra, parentes, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu tenho lá algo para fazer. Então, quando Ló separa-se de Abraão, Deus aparece a Abraão e diz, olha, eu sou, nós vamos ler aqui em 17, ele manda que ele concita que o Abraão seja perfeito. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, isso já contava aí 14 anos nessa viagem dele, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Possivelmente, Deus estava fazendo uma advertência, porque primeiramente quando Abraão vem lá de Harã, ele vê a terra de Canaã, mas havia ali uma grande fome, ele desce para o Egito. Descendo para o Egito, ele faz um altar em Betel. Depois, quando ele volta do Egito, ele para em Betel de novo. Possivelmente, Deus tenha feito essa advertência. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós andamos na presença de Deus, tudo é possível que façamos. Não há nada impossível quando nós andamos na presença de Deus. Qual é o nosso modelo missionário hoje? Claro, nós temos esse modelo brilhante, maravilhoso do chamado de Abraão, mas nós temos também no Novo Testamento um chamado maravilhoso, que foi o do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele elege os apóstolos, envia esses apóstolos e depois ele envia mais 70 deles, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas. É aquele evangelho, é aquela missão que as pessoas, como eu disse antes, visam apenas as almas, visam apenas o cumprimento da ordem, da missão, daquilo que lhe foi entregue. Então, Jesus manda os apóstolos, os discípulos, e diz, olha, não se preocupem, não levem nada. Não levem nada. Não levem comida, não levem dinheiro, eu vou sustentar. Aquele que envia, sustenta. Agora, ele fez uma advertência. Não entre em casa de samaritano, porque a missão era para os judeus. Não fazendo isso, deixe que o resto eu faço. Então, interesses outros não podem e não rendem almas. O que rende almas é obediência a Deus, confiança em Deus e amor por essas almas a quem nós nos dirigimos. E Deus fez isso com muito cuidado e nós vemos que de lá para cá, e vindo para o Novo Testamento, nós vemos que o início da igreja foi retumbante. Eu não me canso de repetir que no primeiro discurso de Pedro, já batizado no Espírito Santo, já um Pedro renovado, a Bíblia diz que agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. E no segundo, quase 5.000 almas. Esse é o exemplo de missão. Esse é o exemplo de um ganhador de almas. Alguém que se entrega a Deus de corpo e alma, como dizemos, para tirar as pessoas do inferno, do erro e do pecado. O amor de Deus. O princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que nenhum homem é capaz de morrer por outro.
Mas ele diz que, se for um amigo, pode ser que alguém se anime a morrer, se for amigo. Ninguém nunca se atreveria a morrer por um inimigo. Mas ele diz também que Cristo morreu por nós, sendo nós seus inimigos, sendo nós pecadores. Porque ele diz lá no Evangelho de Mateus: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Logo, como nós éramos pecadores, não o conhecíamos como Salvador, nós éramos seus inimigos. Mas foi assim ainda que ele morreu. João 3,16 diz que ele nos amou de tal maneira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo aquele que nele crê sugere ou afirma que nós não podemos praticar o evangelho seletivo. Às vezes os nossos olhos selecionam as pessoas a quem nós poderemos dirigir a palavra. Isso é inevitável. Todos nós sentimos isso. Os nossos olhos, o nosso coração selecionam. Aquele ali, parece que se eu for falar, ele não vai dar nem atenção. Mas aquele ali pode dar atenção. Nós selecionamos. Mas a Bíblia diz que ele morreu por todos. E todo aquele que nele crê, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja alto, seja baixo, seja quem for, todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. E isso tudo é o amor de Deus, é o amor que nos impulsiona, é o amor que nos manda fazer, é o amor que nos manda ao sacrifício. E quando Jesus mandou os 70 lá, ele diz: eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Imagine que não é fácil não, cordeiro no meio de lobos, isto é, vocês vão ter dificuldades. Eu vou contar aqui rapidinho uma experiência. Eu estava evangelizando uma vez lá na Terra Dura, em Santa Maria, lá para aquelas bandas de onde era a lixeira antigamente. Eu me atrasei um pouco e outros irmãos foram para frente, adiantaram um pouco. E quando eles adiantaram, iam passando na frente de uma casa e saiu um cidadão com uma faca na mão, dizendo que estava com cheiro de sangue, e eles repreenderam, e Deus, por misericórdia, fez com que ele parasse. Aquela pessoa que estava com a faca parou, de forma que eu não demorei muito em acompanhá-los. Quando eu passei na frente dessa casa, ele já tinha se recolhido. Deus o recolheu, porque os irmãos estavam ali fazendo a obra dele. São cordeiros que estavam ali no meio do lobo, mas o nosso Deus é aquele que também nos livra dos lobos. Assim como Deus livrou Davi da ursa e do leão, Deus nos livra por este mundo afora quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos fazendo a vontade dele. E se porventura ele não quiser livrar, nós iremos para o céu. Nós sabemos que temos uma recompensa quando partirmos desta vida para outra. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo, lá no Antigo Testamento, livrar o escravo mediante pagamento de um preço por um redentor. Alguém que pagava um preço para redimir o escravo, para livrar o escravo. Essa era a redenção no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa é feita exclusivamente pelo Senhor. No Antigo, qualquer pessoa que pagasse a dívida do escravo, o redimiria, o livraria da escravidão. No Novo Testamento, só Jesus Cristo pode fazer. Porque só Ele morreu para nos livrar da ânsia
do pecado. Só ele nos livrou, só ele morreu para nos livrar dos aguilhões da morte, como ele disse lá a Paulo no caminho de Damasco. Então, no Novo Testamento, a redenção é estritamente feita pelo Senhor. Eu quero ler com você aqui na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2,14. Nos diz assim: o qual se deu, vamos ler a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. O nosso Deus é um Deus missionário. O maior interessado pela missão é Ele. Nós somos comissionados a isso, mas o interesse é dele. O maior interessado é Ele, porque a Bíblia diz que Ele não se satisfaz com a morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando aqui a serpente lá no Éden. E dali nós podemos ver a visão bíblica do caráter transcultural. Eu estava fazendo aqui, a semente da mulher é exatamente Jesus, que viria para pregar o evangelho, para libertar o homem do pecado e para desfazer o engano que a serpente semeou no jardim com Adão e Eva. Então, Jesus veio exatamente para isso. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado abundou por Adão, a graça superabundou por Jesus, conforme lemos aqui em Tito capítulo 2. Glória a Jesus. Então, meus amados, nós podemos ver que essa é a visão bíblica do caráter transcultural de Deus. Deus não é como nós, não é como o homem, que faz pensa agora, eu vou fazer isso assim, assim, pensa agora para fazer amanhã. Deus pensa muito antes. Deus pensou no Evangelho, na salvação, na libertação daqueles que haviam pecado, ou que haviam herdado a natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão, até que Jesus veio. Anos e anos e anos, para que ele viesse e cumprisse aquilo que foi planejado pelo Senhor. Portanto, o nosso Deus é um Deus missionário. E ninguém que for separado para a missão se gabe. Acha que é você que pode, que é você que faz. Não é você. O missionário é Deus. Você é um agente. Você é um instrumento. Se quiser se colocar no lugar. Senão, ele coloca outro. Porque Deus tem sempre uma reserva. Ele disse a Elias que achava que ele ter ficado sozinho, porque tinham matado os profetas e ele tinha ficado só. Deus disse, não, Elias, você está enganado, eu tenho mais 7.000. Você não está sozinho, não. Na hora que eu lhe chamar, eu tenho outros para colocar no lugar. Da mesma forma, os missionários de hoje, Deus tem outros
Deus tem reserva. Aliás, é Ele que prepara, assim como preparou o que está hoje, Ele prepara o que vai amanhã. E o que vai amanhã pode ser até melhor do que o que está hoje, porque Deus é aquele que prepara. A escolha de Israel e sua missão. Sabemos que Israel foi criado no coração de Deus desde lá de Ur dos Caldeus. Quando Deus envia Abraão, lá de Harã, ele diz, farei uma grande nação. Eu te farei uma grande nação. E essa nação que já estava no coração de Deus, essa nação que já estava nos planos de Deus, era exatamente Israel, que em 1948 conquistou a independência política e hoje é um país soberano. Glória a Deus. País soberano, criado por Deus na instrumentalidade do nosso patriarca Abraão, do nosso pai da fé. E a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então, não existe bênção maior. As bênçãos materiais ficam muito longe quando nós nos lembramos das bênçãos espirituais. Talvez quando Abraão ouviu que ele seria abençoado e no nome dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, pode ser que ele tenha pensado, não, Deus vai nos dar muitos bens materiais, que Abraão era rico. Deus não nos dará muitos bens materiais, nos dará a mim, dará a minha posteridade. E veja que Deus fala de posteridade no singular, ele não fala de posteridades, porque da posteridade de Abraão é que veio o Salvador. Talvez ele tivesse pensado em bens materiais, mas não. Deus estava falando da salvação que sobrepuja a todas as outras. A salvação da alma, a libertação do pecado. Quando alguém é arrastado do inferno, com força, com a força de Deus, com a graça do Senhor, essa é a maior bênção. E era exatamente essa bênção que o Senhor estava prometendo a Abraão. Ele disse, agora, quando você for abençoado, você abençoe a outros. E Abraão fez exatamente isso. E hoje nós somos descendentes, se não somos descendentes de Abraão, mas pegamos uma carona, somos gentios, formamos a igreja, mas estamos também arrolados na bênção de Abraão. E como fomos recebidos, como recebemos a bênção de Abraão, nós também somos dispostos a abençoar a outros. Quando nós recebemos a bênção de Deus por meio da palavra, nós nos obrigamos também a levar essa palavra a outros, para que outros creiam também que o nosso Deus é um Deus que salva, que o nosso Deus é um Deus que cura, que o nosso Deus é um Deus que batiza no Espírito Santo e que prepara o homem para levar para o céu. Glória a Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Então a igreja, que somos nós, que não somos judeus, que não somos da descendência judaica, mas nós fomos amparados também pela graça de Deus, como Paulo diz lá em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, primeiro dos judeus, depois dos gregos. Nós somos os gregos que Paulo fala, que primeiro os judeus, depois os gregos. Nós somos os gregos, isto é, que não somos da descendência de Israel, mas que também fomos abarcados, fomos alcançados com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nos oferecer perdão de pecados. Portanto,
Que a graça de Deus esteja conosco sempre, para que nós entendamos que o nosso Deus é um Deus missionário e que os seus filhos também têm o dever de sê-los. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.